trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 306 Plano. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Vendo Zalhai voltar, Laura perguntou: então, o que aconteceu? Zalhai sorriu fracamente. O irmão mais velho quer marchar em direção ao acampamento do admirável rei do oeste daqui a 3 dias. Ele também quer dar os touros lutadores cativos para mim como escravos, mas eu não os aceitei. Eu quero escravos que tenham temperamento gentil. Temperamento demais é muito inapto para escravos. Eu ter os touros lutadores seria inapropriado. Laura assentiu. Eu concordo. Os touros lutadores são famosos por terem um temperamento curto na pradaria. Mesmo se eles se tornarem nossos escravos, eles seriam um pouco problemáticos. Parece que o irmão mais velho está cuidando de nós. Zalhai sorriu. O irmão mais velho pensou muito sobre isso. Ele queria eliminar os touros lutadores, assim como torná-los nossos escravos. Ele realmente está determinado. Laura também sorriu. Eu receio que de todos os humanos, nós nos tornamos os mais ocupados na pradaria, mas nossos lucros ainda são suficientes. Zalhai respondeu: fique aliviada, nossos lucros também são muito grandes, não precisa mais falar sobre isso. Em 3 dias, nós devemos preparar para ir em direção ao acampamento do admirável rei do oeste. Desta vez não deve ser uma batalha muito grande. Tem pessoas menos jovens e pessoas capazes no acampamento do admirável rei do oeste. Eles não deveriam ser ousados para encarar o irmão mais velho. Mas eu também suspeito que o admirável rei do oeste simplesmente não vai esperar pela sua morte. Ele pode contra-atacar. Eu apenas não sei que tipo de contra-ataque seria. Laura sorriu enquanto ela respondia: eu irei com você. O irmão mais velho Wales não precisará trazer seu exército. Quantos mortos-vivos você conseguiu outra vez? Mais de 400.000? Com esses números, você pode até mesmo estabelecer sua própria tribo na pradaria. Mesmo que a tribo do irmão mais velho Wales tenha a população de mais de 1 milhão, seu exército não seria igual ao seu. Eles também poderiam adicionar seus escravos guerreiros. Mas os mortos-vivos em seu comando têm mais poder de luta do que o exército de homens fera geral na pradaria. Laura estava feliz, não por causa de outra coisa além do fato de que esses mortos-vivos poderiam fortalecer a proteção da fortaleza da Montanha de Ferro. Zalhai poderia fazer esses mortos-vivos proteger a Montanha de Ferro. Com um nível de poder médio do 7º nível, mesmo que Zalhai quisesse atacar o Império Aksu, certamente seria possível. Naturalmente, Zalhai não faria isso. Se ele realmente se atrevesse a fazer isso, ele se tornaria o inimigo de todos no continente inteiro. Quando a hora chegasse, ele realmente não teria nenhum lugar onde se abrigar. Zalhai sorriu, então suspirou. Desta vez, quando nós viajarmos para o acampamento do admirável rei do oeste, eu me pergunto qual expressão Beta usará. Laura também suspirou. Embora eles não estivessem de acordo com o admirável rei do oeste, eles haviam aceitado o fato de que eles ainda eram amigos de Beta. Em todo caso, seria muito difícil para eles encontrarem Beta durante essa hora. De repente, Meg disse: jovem mestre, se tudo estiver resolvido, nós devemos retornar para a fortaleza da Montanha de Ferro. Eu realmente não irei aguentar o inverno aqui. Zalhai pensou por um momento e depois assentiu. Nós deveríamos voltar. O inverno na pradaria não é curto, um pouco mais de 3 meses. Nós retornaremos para a fortaleza da Montanha de Ferro, então seguiremos em direção ao Império Rosen durante esse período. Seria melhor montar uma estação de suprimentos para que, quando nós voltarmos para a pradaria na primavera, nós possamos estabelecer nossa própria rota comercial no Império Rosen. Nós poderíamos negociar nossos produtos comercializados com a moeda em circulação do Império Rosen. Além disso, como os homens fera na pradaria precisam de muitas commodities, nós poderíamos adquiri-las no Império. Eles podem ser considerados a nação mais poderosa do continente, então nós deveríamos ter tudo o que precisamos lá. Laura concordou. É claro, o maior mercado de suprimentos no continente é a cidade de Carson, sua capital imperial depois de tudo.
Existem rumores de que, enquanto você estiver procurando por algo no continente, então você certamente encontraria na cidade Carson. Zhao Hai sorriu. Isso não seria melhor? Quando a hora chegar, se nós tivermos alguma coisa para vender, então ninguém prestaria atenção. Mas desta vez, nós deveríamos mudar nossa maneira de fazer as coisas. Seria melhor termos alguma cooperação com pessoas com uma posição alta dentro do Império Rosen, então as pessoas não se atreveriam a mexer com a gente, então o que aconteceu no Ducado de Purcell não iria se repetir. Laura assentiu. Eu concordo com as palavras do irmão Rai. Nós não precisamos nos preocupar sobre os assuntos da Igreja Radiante enquanto estivermos no Império. Mas algumas pessoas poderosas também podem ser capazes de nos expulsar do Império, portanto nós precisamos encontrar alguém com um poder significativo. Nós devemos ter certeza de que o que aconteceu no Ducado de Purcell não aconteça novamente. Zhao Hai respondeu, nós primeiro precisamos ir para a cidade Carson do Império Rosen para dar uma olhada na situação, ter uma boa compreensão dos que estão numa alta posição no Império, então nós decidiremos com quem nós devemos cooperar. Laura sorriu. Irmão Rai, eu tive uma ideia. Da próxima vez que nós encontrarmos Bel, nós deveríamos perguntá-lo se ele tem algumas conexões no Império Rosen. O que você acha? Os olhos de Zhao Hai se iluminaram. Eu não pensei nisso. Bom, nós podemos perguntar para Bel. Eu também sou um membro da Liga dos Magos Negros. A influência da Liga não é pequena. Talvez eles possam ter algumas conexões dentro da cidade Carson. O grupo falou sobre mais tópicos, depois eles retornaram para a Fortaleza da Montanha de Ferro e contaram o que eles combinaram para Green. Green também estava de acordo com o plano de Zhao Hai. Desta vez, o inverno finalmente tinha chegado perto das Terras Negras, o clima fora do castelo estava muito frio. Felizmente Kair conseguiu aquecer o castelo. Várias linhas de produção no castelo ainda estavam em plena operação. Eles já haviam armazenado muito comis, a produção de lã também tinha começado, o departamento de rações também começou a criar rações, todos os departamentos estavam no caminho certo. Zhao Hai estava aliviado, mas ele ainda queria expandir a fortaleza. Só então eles poderiam adicionar mais fábricas de produção, fazendo a escala de operação maior. Com o tamanho atual da fortaleza, tudo isso não caberia. Infelizmente, era uma pena que eles não tivessem pedreiros habilidosos entre eles, caso contrário, eles seriam capazes de extrair pedras da montanha e expandirem a fortaleza. As montanhas de ferro atrás da fortaleza foram quase toda esvaziada pelos anões, nenhuma pedra poderia ser explorada. Havia até mesmo muitos perigos presentes. Então, se eles quisessem encontrar algumas pedras para expandir a fortaleza, eles poderiam ir para outras partes, afinal, as montanhas não eram pequenas. Mas eles ainda careciam de pedreiros qualificados, eles não poderiam realizar uma mineração em grande escala sem ter um. No entanto, também era óbvio que essa não era a época para expandir a fortaleza da Montanha de Ferro, já que era inverno. Não tinha ninguém do lado de fora neste momento, então Zhao Hai decidiu esperar até o próximo ano. 3 dias se passaram num piscar de olhos. Wales despachou suas tropas para marchar em direção ao acampamento do admirável Rei do Oeste. Os touros hercúleos se moveram melhor preparados do que antes, eles carregaram muitas commodities desta vez, diferente de antes, onde eles estavam em falta de suprimentos. As tendas foram cuidadas por Zhao Hai, então eles não precisaram se preocupar. Eles só precisavam preparar suas armas e outros equipamentos. É claro, a tribo inteira não se moveu. Wales deixou para trás 50.000 tropas de guarnição no acampamento, e também deixaram algumas armas para os idosos e mulheres, para o caso de entrarem numa batalha. Desta vez, Wales trouxe 150.000 touros hercúleos soldados, além de 100.000 escravos guerreiros. Os escravos dos touros hercúleos eram compostos principalmente de escravos meio homens fera e meio humanos. Para uma tribo como os touros hercúleos, seria impossível ter sua própria raça de escravos, eles ainda não eram qualificados. Esses escravos meio homem fera que Wales trouxe eram as crianças nascidas entre humanos e homens fera. Esses descendentes não cresceram com cabeças de feras como os homens fera, em vez disso,
eles tinham formas incompletas, sua cabeça seria humana, mas eles pareceriam muito com homens-fera. Por exemplo, um homem-fera meio coelho cresceria um nariz de coelho, ou cresceria orelhas compridas. Além dessas qualidades, eles teriam uma forma humana. Algo assim. O que vocês queriam finalmente apareceu, pena que né, o arco já tá acabando. Essas condições físicas da raça meio homem-fera eram melhores que os humanos, mas piores que os homens-fera. Assim, eles poderiam ser reconhecidos como uma raça de escravos dentro da pradaria, eles basicamente nasceram para serem escravos. Quando os touros hercúleos guerreiros viram que Zal-Hai iria os acompanhar, eles imediatamente aplaudiram. Eles gostavam de ir para a batalha com Zal-Hai, já que eles não precisariam se preocupar com a logística. Eles imediatamente se apressaram e formaram suas fileiras. Esses meios homens-fera não sabiam disso, então eles estavam obviamente intrigados sobre o porquê os touros hercúleos aplaudiram Zal-Hai, eles não sabiam o que isso significava. Mas eles logo entenderam, desde que do acampamento do touro hercúleo até o acampamento do admirável rei do oeste levaria cerca de 7 dias. Adicionando ao fato de que era inverno e eles experimentariam tempestades de neve, seu avanço seria lento. Portanto, desta vez, levaria cerca de 10 dias para chegar lá. Felizmente, eles haviam conseguido executar essa marcha com Zal-Hai antes, então eles estavam avançando em frente constantemente sem muitos acidentes. Ao longo do caminho, Zal-Hai e o grupo encontrariam touros lutadores que foram mortos ou congelados até a morte. Pode-se ver que o dano nos touros lutadores desta vez foi bastante sério. Zal-Hai soltou as águias de sangue para examinar ao redor usando o acampamento dos touros hercúleos como centro. Ao redor do acampamento ele podia ver cadáveres dos touros lutadores, atingindo cerca 100.000. Esses cadáveres foram em sua maioria assassinados, alguns foram congelados até a morte. No total, os cadáveres gerais de touros lutadores que ele tinha adquirido numeravam cerca de 600.000, mas a população de touros lutadores era de 800.000, seus números haviam sido reduzidos drasticamente. Vendo esse resultado, Zal-Hai ficou desamparado. Se não fosse inverno, as perdas dos touros lutadores não teriam sido tantas. Eles podiam no máximo perder aproximadamente 500.000 pessoas, poupando cerca de 100.000, isso porque dos 600.000 cadáveres que ele adquiriu, 100.000 eram dos que congelaram até a morte. Zal-Hai não podiam fazer nada sobre isso, isso era guerra. Depois do 5º dia de marcha, Wales ficou alerta, não por qualquer outra coisa além do fato de terem encontrado lobos demoníacos. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.